Bom, minhas amigas, hoje nós vamos conversar sobre 5 mitos da hipertrofia feminina. Eu separei algumas coisas bem interessantes aqui sobre, por exemplo, treinar para definição muscular, então, aquela quantidade de repetições, será que é necessário? Será que não é necessário? Separei outro mito aqui, ó, que treinar a mais, será que vale a pena ou não para gerar mais hipertrofia? Separei aqui sobre comer muito. Separei aqui sobre comer muita proteína. Será que proteína vai resolver essa situação aí em relação à hipertrofia? E também um último tópico aqui, que esse daqui vai ser polêmico, que é sobre os hormônios, né? Sobre o uso de recursos hormonais durante a hipertrofia feminina. Então esse vídeo aqui ele tá especial, ele tá muito legal, inclusive tem participação de vocês aqui. Quer ver? Olha só que interessante. Eu peguei como base essa nossa colega aqui, a Juliette, ela falou assim: "Amo treinar superiores e entendo a nossa dificuldade de ganhar músculos, de aumentar a carga, e ela entende ali que é meio frustrante, na verdade." Se é frustrante, eu imagino, cara, porque realmente a hipertrofia na mulher, ela gera muito mais dificuldade do que no homem. Pode ser pelas questões hormonais do homem, mas tem muito mais coisa envolvida que a gente pode conversar nesse vídeo aqui, ó. Tô comendo mais proteína, como eu falei, será que comer essa quantidade de proteína vai resolver? Ando meio desregrada, com carboidrato e gordura, só que ao mesmo tempo sinto mais energia para treinar. Ponto interessante que nós vamos conversar também. Eu quero desenvolver mais superiores, devo treinar mais, aumentar o número de exercícios, faço 2 dias na semana. Cara, olha só que interessante. O primeiro ponto aqui. Tem muitas de vocês acabam comentando, ajudando aqui nos vídeos, porque para mim fica muito mais interativo responder vocês aqui e o conteúdo ele fica muito mais sensato e próximo de vocês. Então, quando você tiver qualquer dúvida sobre hipertrofia, alguma coisa que você esteja fazendo, cara, comenta aqui porque pode ter certeza que o máximo que vai acontecer é você compartilhar sua dificuldade ali e também, às vezes ali, pô, Dani, eu vou responder você, a gente vai trocar uma ideia no vídeo aqui. E o primeiro ponto interessante é sobre a definição muscular. Por que eu trouxe esse daqui como primeiro ponto para você? Tá? Porque assim, a hipertrofia feminina, em bases fisiológica, ela ocorre da mesma maneira do que na do homem. Tá? Só que quando a gente vai trabalhar com homem e com mulheres, é completamente diferente. Eu trabalho com os dois em grande escala, muito mais com mulheres hoje, mas é em grande escala eu trabalho com hipertrofia para ambos. E olha só, cara, por mais que a fisiologia seja a mesma, a gente vê uma certa dificuldade na mulher, inclusive por relações àquela questão do ciclo menstrual, relações a hormônios mesmo do próprio ciclo menstrual da mulher. E quando a gente fala isso, tem aquela questão que a mulher começa e tem a maior probabilidade de acumular gordura, que é algo natural dela. As mulheres que são extremamente magras, que não ganham peso, que não ganham gordura, elas podem ser consideradas diferentes, aberrações genéticas, vamos dizer assim. Porque o normal é ter esse acúmulo de gordura. Por quê? Justamente, cara, por questões ali da reprodução feminina, o próprio acúmulo de gordura para gerar a característica da mulher, né, as características físicas femininas. Então, enquanto o homem vai durante ali a sua fase de puberdade, no qual ele vai tendo aumento da testosterona, regulação do estradiol, ele vai tendo a capacidade de masculinizar o físico dele para ele gerar mais potencial de força, desenvolvimento muscular. A mulher ela já vai aumentando ali seus estradiol, seu progesterona, ela vai ajustando o corpo dela para gerar as características femininas. Então, por exemplo, o próprio acúmulo de gordura no glúteo, para gerar aquele formato do glúteo, a própria acúmulo de gordura no seio, para formar o seio. Então, é muito diferente. Beleza, por que eu entrei nesse tópico? Porque muitas vezes vocês acham que para definição muscular você precisa treinar mais leve, aumentar mais repetições e beleza. Esse é um ponto, mas veja, antes disso, a hipertrofia. Muitas vezes as mulheres resolvem o problema do desenvolvimento muscular
com uma boa recomposição corporal, uma boa definição muscular, sem necessariamente aumentar a carga. Era isso que eu queria te dizer, tá? Perdão, sem aumentar o peso como um todo, peso corpo. Porque, como eu falei, para homem eu vou lá e vamos colocar mais comida, vamos treinar e o cara vai ficar grande. Se subir um pouquinho o percentual de gordura, a gente consegue resolver isso aqui depois. Já a mulher não, ela já tem a tendência ao acúmulo de gordura. E se ela tem essa tendência ao acúmulo de gordura, se você comer muito mais, a tendência é o ganho de gordura. Beleza, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, se eu não me engano, o tópico 4. Ou o tópico 3, o tópico 3 aqui. A grande maioria se resolve com definição muscular. E um grande mito para vocês é achar que vocês precisam treinar leve e com mais repetições. E provavelmente esse mito ele se dá e ele se fez justamente porque quando você está treinando com mais repetições, você acaba ficando mais cansada, você acaba sentindo mais dor, muitas vezes você fica dolorida após o treinamento, e é uma forma de estimular o seu corpo, mas sempre que possível é necessário e importante que você coloque mais carga, porque senão você não vai conseguir ter um bom desenvolvimento muscular. Claro, considere também que muitas mulheres não gostam de treinar pesado. E tá tudo bem, pô, eu não gosto de treinar pesado, é o único caminho que nós temos é trabalhar com mais repetições. É bom, mas para a hipertrofia acontecer de fato, você tem que ter um bom estímulo mecânico. Tá? Então seria um mito que para aparecer músculos, você precisa treinar mais repetições e com menos carga. Inclusive, olha só, presta atenção aqui que isso aqui é importante. O treino, ele constrói o teu físico. Tá bom? Muitas repetições, com uma carga, um estresse de treinamento muito grande. Se você não der um bom tempo de descanso, você ainda pode possivelmente se machucar. Então o treino ele constrói. Você tem que treinar na medida certa para você. Depois disso daqui, quem mostra esse físico é a sua dieta, tá? E esse equilíbrio entre a dieta, esse equilíbrio entre o treinamento, ele tem que acontecer, porque se não acontecer, você pode gerar hipertrofia. Mas se você gerar hipertrofia sem saber o que você está fazendo, há possibilidade muito maior de se acumular gordura. Fez sentido para você, cara? Se fez sentido, merece um like, né? Já mereci um like desde já. Beleza, ó. Segundo ponto aqui, ó. Treinar mais nem sempre vai desenvolver mais. Olha só que interessante. Justamente porque, como eu estava falando, pô, Dani, então agora, já que o treino constrói, eu vou lá e vou treinar com muito mais carga, vou fazer mais repetições e com isso eu vou ficar melhor? Cara, talvez não. Por quê? Porque o seu corpo ele tem uma individualidade biológica. Então, vou dar um exemplo meu agora, né? Meu com o meu parceiro de treinamento. O meu parceiro de treino, ele sempre busca hipertrofia, a gente sempre está buscando aumentar o peso dele, por mais que já crescemos muito. Mas ele é um cara que ele não responde muito bem a excesso de repetições. E daí, se a gente coloca excesso de repetições, excesso de treinamento no geral, se a gente excede nessa quantidade de repetições, se a gente excede na quantidade de carga, se a gente não promove um ambiente de treinamento favorável para ele perde peso. E às vezes, se você realmente é aquela mulher abençoada geneticamente, que não consegue ganhar peso de forma alguma, treinar mais talvez não seja a melhor opção. Até porque nós já vamos conversar sobre comer muito. Só que o comer muito, muitas vezes, tem um limite fisiológico e gástrico. E também emocional, que às vezes a mulher não consegue comer porque ela tem uma boa percepção de quantidade de comida, de saciedade, né? Então, muitas vezes eu tenho que diminuir um pouco essa quantidade de treinamento, só que nesse caso, presta atenção, ó, porque as coisas vão se ligando. Nesse caso aqui, eu tenho que ter um aumento da carga, ou seja, um aumento da intensidade desse treinamento para que então gere um ótimo estímulo. Porque se eu for para mais repetições com menos carga, ela vai gastar muito mais energia, ela não está conseguindo suprir isso no consumo alimentar, portanto, ela vai gerar um déficit calórico ou minimamente uma dieta normocalórica que ainda não é o suficiente para que ela possa ter um bom desenvolvimento muscular. Fez sentido? Essa daqui ficou muito boa, né?
Então esse é o tópico 2, cara. Treinar mais nem sempre vai desenvolver mais. Por quê? Porque você tem a sua individualidade biológica. Como é que eu ajusto isso com as minhas pacientes? Como é que eu cuido delas dessa forma? Da seguinte maneira: acompanhamento semanal. Se não tiver um bom acompanhamento semanal, não vai rolar. Ah, Dani, mas você vai mudar a dieta toda semana? Não necessariamente. Ah, Dani, você vai mudar o treino toda semana? Não necessariamente. Contudo, o treino eu troco de mês a mês, eu gosto de trocar o treino de mês a mês. Por mais que na fisiologia não seja necessário, você poderia manter com o mesmo treino por muito tempo, que ele ainda responderia muito bem. Eu gosto pelo aspecto de motivação para paciente. Então a paciente, pô, treino novo, tá feliz, tá mais motivada, vai fazer algo diferente na academia, nem que seja alterar a ordem dos exercícios, promovendo uma prioridade para aquele grupo muscular específico. Isso já faz com que ela tenha uma ótima aderência ao plano. E a dieta boa e o treino bom é aquele que é executado na gaveta. O melhor treino no celular parado não resolve nada. A melhor dieta na gaveta não resolve nada. Tá? Se não tiver um bom acompanhamento semanal, você nunca vai saber se você tem que comer mais ou menos. Por exemplo, com as minhas meninas lá, elas mandam as fotos, elas mandam a questão do peso corporal ali, e também, como eu uso um softwarezinho, eu consigo ver os históricos, não fica perdido as mensagens. Então tem data X, hoje é dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto, o feedback que ela me deu, aí lá no dia 18 de agosto, aí lá no dia 24 de agosto. Eu consigo ver esse histórico, e entendendo a progressão dela, a gente consegue dar as próximas condutas ali, sendo mais assertivo. Simples. Pô, Dani, eu quero hipertrofia, comecei com uma dieta X, prescrevi a dieta X para paciente. O peso dela começou a cair. Opa, vamos colocar a dieta Y, vamos colocar a quantidade Y para ela. Opa, o corpo estabilizou. Tá tendo um bom desenvolvimento muscular? Tá, pô, agora eu sei que eu preciso forçar um pouquinho mais a mão na dieta. Pô, você tá comendo bem, tá conseguindo. Dá para comer mais? Ah, dá. Colocamos mais. Pô, embaçou um pouquinho, o físico ficou com um percentual de gordura um pouquinho mais alto. Opa, vamos dar uma segurada na mão aqui, dar uma descansada dos treinos, faz um pouquinho mais de cardio, agora volta com mais intensidade no treino. Entendeu? Se você quer que eu te acompanhe semanalmente, eu te recomendo entrar na minha consultoria online. Cara, é sensacional. É 100% eu, então às vezes até acabo fazendo uma limitação de quem vai entrar, porque é eu que cuido da pessoa, então tem que ser prazeroso para mim também. Não adianta chegar uma pessoa extremamente ansiosa lá e que não vai fazer o projeto, eu só vou me estressar. Então é mais legal. É mais legal não, né? É bom, tem que ser bom para os dois, tá? E eu te recomendo entrar na consultoria online, conhecer, eu vou deixar um link aqui na descrição. E com isso a gente acabou entrando um pouco, né? No tópico 3, que seria um mito 3 aqui, que seria comer muito. Comer muito, para a grande maioria das mulheres, só vai te engordar e não vai resolver a questão do desenvolver massa muscular. Como eu falei, o trabalho com a mulher para hipertrofia, ele é mais formiguinha, ele é mais delicado. E outra coisa, um homem quando engorda, muitas vezes, se a gente dá uma ajustada na dieta, fazer um cardiozinho, já baixa o percentual de gordura, principalmente o percentual de gordura subcutâneo. Nós temos a gordura visceral, que é uma gordura delicada de se trabalhar, é uma gordura que tem maior propensão e probabilidade a desenvolvimentos de patologias, como hipertensão, diabetes e dentre outras, mas também tem a gordura subcutânea. A gordura visceral ela fica entre as vísceras, né? E a gordura subcutânea é aquela que é a da pelezinha ali, que fica embaçando, que não deixa aparecer o abdominal definido. Beleza, no homem não é que seja mais fácil, mas a próprio ambiente hormonal dele já é mais fácil chegar na redução do percentual de gordura. E também, se ele esticou a pele, uma vez que ele ganhe mais pele ali, tipo, o cara engordou e ele voltou, a pele, sei lá, parece que ela volta melhor. Já o da mulher, não. A mulher, se ela vai lá, ela ganha, estica essa pele, para ela retomar, quando ela emagrece, quando ela baixa o percentual de gordura, fica tipo meio flácido, sabe? Fica uma pele sobrando. Aí você vai fazer a avaliação física dessa paciente, na dobra cutânea, pô, o percentual de gordura dela tá baixo, cara. Você olha assim, pô, um percentualzinho de gordura baixo e tal, só que a foto, o físico não responde. Por quê? Porque tem aquela pele embaçando, é aquela hora que você fala, pô, tem uma sobra de pele aqui.
Então, comer muito para hipertrofia para mulheres, muitas vezes, vai culminar em aumentar a gordura. Aí, beleza, aumentou a gordura, para voltar isso aqui, dá muito trabalho. Então, se eu posso te dar um bom conselho, que vale a sua inscrição agora no canal, aqui é não engorde. Se possível, não engorde. Inclusive, falando sobre dieta, entramos no quarto ponto aqui, no quarto ponto, o quarto mito, que seria proteína é bom, mas ela não faz milagre, cara. Então, como a nossa colega comentou aqui, ela falou assim, ó, eu tô comendo mais proteína, mas sou desregrada no carboidrato e na gordura. Cara, é um conjunto de coisas. E não é só uma coisa. Então, por exemplo, a proteína, ela vai servir para sinalizar também a hipertrofia. Então, você sinaliza na musculação a necessidade do desenvolvimento muscular. Foi para academia, sinalizou isso. Com a própria alimentação, com um balanço nitrogenado positivo, com consumo ideal de proteína, isso já vai refletir em, possivelmente, no aumento da hipertrofia ali. Você está sinalizando, você está colocando todo mundo para trabalhar dessa forma. Só que ela também tem um limite. E esse limite não quer dizer que se você for comer, ela vai ser necessariamente só excretada. Tipo, beleza, eu posso comer 10, se eu comer 11, um vai sair fora. Não, não é isso. Só que ele vai ser usado para outras funções e, no demais, quando o teu corpo usar para tudo que ele precisar ali, aí possivelmente ele vai ser degradado, ele vai ser excretado. E aí é aquela hora que você está fazendo um xixi caro. Então não adianta você ficar enchendo os canecos de whey achando que isso vai gerar mais hipertrofia, que não vai resolver. E quando nós falamos de uma boa alimentação, beleza, a proteína ela é importante, mas ela tem o seu limite. A partir disso, nós precisamos também de treinamento. Só que, olha só o que a nossa colega comentou aqui. Ela falou que ela está meio desregrada no carboidrato e na gordura. Quando nós falamos de carboidratos e gordura, principalmente o carboidrato, na hipertrofia, ele é muito importante. Até como ela colocou aqui, ó, eu sinto que estou com mais energia para treinar. O carboidrato ele vai fazer isso. Agora, um ponto interessante aqui é que o carboidrato, quando você consome ele, quando você treina muito bem, ele vai ser estocado também como glicogênio muscular. E esse glicogênio muscular, ele faz com que você vai lá, você comeu carboidrato, ele vai para dentro do seu músculo, com isso vai ser carreado água ali também, e ele vai ficar mais inchadinho, que é uma hipertrofia sarcoplasmática que nós falamos. E uma vez que ele fica inchadinho ali, ele dá esse aspecto do músculo mais abaulado, ele dá esse aspecto do músculo mais arredondado, ele dá um aspecto de músculo mais cheio, sem contar também que ele ajuda na parte do treinamento, dando mais disposição e energia para suportar treinamentos mais intensos. Claro que isso é relativo, nós já temos vários artigos aqui que propõem tipo, uma dieta cetogênica e uma corrida a longa distância e tudo mais. Mas até o que se sabe, principalmente para hipertrofia, o carboidrato vai ser muito importante tanto na disposição da energia para se treinar com mais intensidade, bem como para manter esse músculo mais cheio. Quando nós estamos com o músculo vazio, no fisiculturismo principalmente, a gente chama de um músculo flat, de um músculo murcho. E uma pessoa que sobe no fisiculturismo, faz anos que eu não compito agora e tal, mas uma pessoa quando sobe no fisiculturismo, numa carga lá, no palco e tudo mais, às vezes essa pessoa ela tá com o percentual de gordura extremamente baixo, mas o músculo tá murcho. E se ele tá murcho, a gente observa que ele tem um aspecto muito menor de definição. Então não dá, cara, para nossa colega aqui, a Juliette, pô, não dá para desregrar no carboidrato e na gordura. Até porque, olha só que interessante, quando nós excedemos na proteína, teu corpo vai usar para todas as funções necessárias essa proteína por um bom período. Depois disso, ele pode excretar. Beleza. É mais difícil ganhar gordura consumindo muita proteína, é isso que eu quero dizer. Já com o carboidrato e com a gordura, não, cara. Aqui a possibilidade de você converter isso daqui em gordura é muito maior. A gordura já pela sua forma biológica e o carboidrato pela própria conversão mais fácil em gordura. Então não vacila com isso. Como eu falei, aquele
Aquele conselho que eu dei. Se puder, não engorde. Se puder, não engorde. E aí nós chegamos ao tópico 5, o mito 5, né? Achar que hormônios resolve tudo. Esse final de semana eu fui dar uma palestra, e aí eu dando essa palestra, eu comecei a perceber que antigamente eu ia dar a palestra, eu precisava motivar as pessoas a começar. Hoje eu já observo que eu preciso ensinar o que elas estão fazendo. E muitas vezes nós temos dois extremos. Ou as mulheres que estão perdidas no Monjaro, ou as mulheres que estão perdidas na oxandrolona. De qualquer forma, qualquer um deles, sem ter um bom acompanhamento médico e que também precise, né, que haja necessidade, senão a pessoa está usando sem acompanhamento médico e muitas vezes ela não tem a necessidade daquilo, o fim é certo, o fim vai ser colaterais, o fim vai ser problema, né? Existem momentos que a mulher precisa usar hormônios? Existem. Por exemplo, o próprio climatério. Às vezes você acaba usando, por exemplo, né, só um exemplo aleatório, mas você acaba usando durante o período de climatério uma gestrinona, que seria o famoso chip da beleza, às vezes para a regulação hormonal da mulher, pela necessidade do climatério, menopausa, fazer o recurso da testosterona em gel. Cara, isso vai trazer uma qualidade de vida absurda para essa mulher. Ela vai se sentir mais disposta, com mais energia, vai diminuir aquele fogacho, vai diminuir os calorões, a perturbação no sono, às vezes o intestino vai regular, vai melhorar muito. Agora, isso num caso clínico com necessidade. Agora, minhas queridas aí estão se afundando na oxandrolona. E aí, velho, infelizmente, quando nós falamos de hormônios, a pergunta não é se haverá colaterais, mas sim quando. Então, se tem sintoma clínico, ele é legal, porque ele vai resolver muitos sintomas clínicos e mesmo assim, fazendo por todos os caminhos corretos, não tem a garantia que vai dar 100% certo. Quantas mulheres que eu já vi que colocou o chip, fez implante de chip, e aí teve que tirar porque deu muita acne, perdeu queda de cabelo, porque ficou com a voz grossa. Então, mesmo pelos caminhos legais pode dar errado, imagine se você for fazer pelos caminhos, entre aspas, ilegais, de origens um tanto quanto duvidosa. Eu, particularmente, tá? Eu mudei muito meu conceito, já trabalhei com muitas mulheres fisiculturistas, já acompanhei muita gente que usava hormônio, e com o tempo, hoje eu tenho 33 anos, sou pai de um piá de 4 anos e meio, vai fazer 5, eu já penso de forma diferente. Eu acho que a mulher, ela pode sim ter uma boa resposta no treinamento, ela sim vai ter mais dificuldades quando comparado com o seu marido, obviamente, por vários fatores, mas eu acho que esse jogo é um jogo a longo prazo, então você precisa ter uma dieta que não priorize só a proteína, porque a proteína não resolve o mundo, ela resolve muita coisa. O Brasil consome pouca proteína num geral, a mulher consome pouca proteína num geral, mas depois que você já está resolvido isso, comeu numa quantidade adequada, não adianta exagerar. Então ela precisa de uma dieta muito bem equilibrada, ela precisa de um bom treino ali, que ela consiga ser constante naquele treinamento, que a motive a continuar. Ela precisa ter um bom acompanhamento semanal e, acima de tudo isso, para qualquer pessoa que quer hipertrofia, seja homem, mulher, novo ou com mais idade, precisamos de paciência, porque hipertrofia é um jogo a longo prazo. Inclusive, hipertrofia não é férias. Se você ficar comendo muito errado durante o processo de hipertrofia, a probabilidade de se acumular gordura é gigantesca. Então eu espero que tenha feito sentido para você. Se você quer que eu te acompanhe semanalmente, 100% eu. Não tem mais gente aqui, tá? Não tem inteligência artificial. É eu que vou cuidar de você na consultoria online. Se você quer que eu te acompanhe, eu vou deixar um link aqui na descrição. Você clica lá para saber como é que funciona. Vai falar diretamente com a Paty, com a minha esposa. Meus dois braços, meu braço direito e esquerdo. Minha apoiadora em tudo. Conversa com ela, tira suas dúvidas e para mim vai ser um prazer te acompanhar lá na consultoria online. E eu te vejo no próximo vídeo muito em breve. Tchau!